Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Então, eu vou ler com os irmãos hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 em diante. Aqui, a epígrafe do texto aqui fala a parábola das bodas do cordeiro. Lembrando, Jesus ele é o cordeiro, que é o número 7. Jesus ele é a serpente, que é o número 9. Lembrando, Jesus ele é os 10 mandamentos. O que é os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são os 7 Espíritos de Deus, que é o mandamento do sábado, e os outros 9 mandamentos é a doutrina dos 7 Espíritos. Os 7 Espíritos é o cordeiro e a doutrina dos 7 Espíritos, que são os 9 mandamentos, é a serpente. Aí você junta os 7 com 9 e 16, que forma o leão. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Quando Jesus sacrificou na cruz por nós, ele provou a fidelidade para nós. E o número da fidelidade é o número 5, que é o cachorro. Aí você junta o número 5, que é a fidelidade, com o número 16, que é o leão, dá 21, que forma o novilho do sacrifício. Portanto, Jesus ele é o cordeiro, ele é a serpente, ele é o leão e ele é o novilho do sacrifício. Quando você lê Mateus capítulo 22, a parábola que fala a boda dos cordeiros, a palavra de Jesus, a parábola das bodas. Então aqui significa que o novilho do sacrifício, Mateus capítulo 22, o novilho do sacrifício, que é o número 21, está falando para o povo. Por isso que dá 22. 21, falando para mais um, 22. Então, Mateus capítulo 22, a parábola das bodas. Está escrito assim, ó. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outro servo, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e o outro para o seu comércio. E os outros, apoderando-se do servo, os trajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz ao servo, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, olha aqui, agora aqui é versículo 9. Mateus capítulo 22, versículo 9. O 9 o que é? 9 é Cristo, a sabedoria, que é a serpente. Mateus capítulo 22, versículo 9, continua dizendo, ó. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como os bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcia, ou seja, não estava vestido do Espírito de Deus, da palavra. Disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste de núpcia? Ele emudeceu e disse então o rei ao servo: Amarrai-os de pé e mão, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aqui são escolhidos só aqueles que vestiu realmente a palavra de Deus. Todas essas pessoas, pastor, cantor, pregador, que pregam o evangelho, mas com falsidade e não obedecem a palavra, no final eles serão lançados nas trevas exteriores. E para eles serão piores, que eles serão lançados de pés e mãos amarrados. Entendeu? Portanto, vigiai, irmão. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é o cordeiro, ele é a serpente, ele é o leão e ele é o novilho do sacrifício. Ele sacrificou por amor a nós. Mas quem não for fiel a ele, herdará as trevas. Vigiai.